Hoje a gente vai falar sobre infecções virais que vêm acontecendo com muita frequência em crianças, mas em adultos também, viu, gente? Pois é, a bronquiolite aguda do trato respiratório, seu Ed, aguenta aí um minutinho, tá? Deixa do trato respiratório inferior, que afeta lactantes menores de 24 meses. Ela é caracterizada por desconforto respiratório, símbilos ou esteroides, doutor? Sibilos. Sibilos. Ah, não sei o que, não, já. Chiado do peito. Ah, pronto, aquele chiadinho no Isso. peito, pronto. Aí no peito, eita, que a gente já fica louca, as mamães já ficam loucas, né? Exatamente, já ficam loucas. E a cada ano, 150 milhões de novos casos de bronquiolite são notificados em todo o mundo. E isso é muito grave, gente, porque às vezes a gente acha que é algo simples e não vai procurar um especialista e vai se agravando, vai se agravando. E isso é muito preocupante, tá? E desses lactantes, 2 a 3% necessitam de hospitalização. Mas por que, Estefânia? Pois é por isso que hoje o doutor Luciano Mourão está aqui junto com a gente para explicar um pouco mais sobre essas infecções, especificamente sobre a bronquiolite, que andou assustando muitas mamães aí ultimamente, né? Eu mesma tive uma amiga que teve o filho internado por dias com bronquiolite, doutor, e começou com uma simples tosse. Bom dia, muito obrigada pela sua disponibilidade de estar aqui hoje junto com a gente. Bora lá, explique pra gente inicialmente o que é a bronquiolite. Um bom dia a todos, é um prazer estar aqui mais uma vez, tá? A bronquiolite, ela é na realidade um processo de inflamação e infecção dos bronquíolos. Então, diferenciar bronquite de bronquiolite, tá certo? Porque nós temos as vias respiratórias superiores, que são aquelas que são acometidas, por exemplo, pelo resfriado, pela gripe, que é atingir as fossas nasais, que é a região do nariz, a garganta. No momento que você adentra para as vias aéreas inferiores, aí você tem brônquios, que é aquele canal principal, os bronquíolos, tá? Que já são aquelas terminações que vão lá para dentro dos pulmões, chegando aos alvéolos, que é o local onde ocorrem as trocas de gases. Então, qual é a grande função do pulmão? Oxigenar o sangue, levando o sangue para todo o corpo. E é com esse sangue bombeado aí, através do coração, que chega às células alimento do que nós comemos e oxigênio. Então, com esse alimento e com o oxigênio, nosso corpo produz energia, certo? Então, qualquer doença que vai interferir na questão alimentar ou na questão da oxigenação, ela pode causar risco à vida das pessoas. Nossa, doutor. E aí o grande problema seria exatamente uma infecção que cause inflamação dos brônquios, no caso da bronquite, e dos bronquíolos, que é a bronquiolite. Como você bem colocou, é causado normalmente por vírus. Vírus. Por isso que não adianta dar antibióticos. Então, muitas vezes a mamãe vem muito preocupada, o bebê já está tendo desconforto respiratório, já está com o peito chiando, está tossindo muito, está com falta de ar, e aí as pessoas, infelizmente... Coriza, secreção, e as pessoas, infelizmente, ainda usam da automedicação. Isso é extremamente perigoso. E não levam até ao médico. Né? Não leva e não tem resolução. Por quê? Porque antibiótico é usado para infecções bacterianas e não virais. Então, como você bem colocou, o principal vírus é o vírus sincicial respiratório. Mas pode ser causado por outros vírus. Por exemplo, adenovírus, rinovírus, que é o do resfriado. Então de um simples resfriado pode causar uma infecção nos bronquíolos. Por quê? Porque a infecção começa nas vias aéreas superiores, face, e daqui ela desce para os pulmões. Então, é um agravamento dos sintomas. Então, as mães têm que ficar muito alertas aos sinais e sintomas. No momento que a criança começar a ter os sintomas da região da face, tá? Que seria a tosse, que seria a dor de garganta, que seria escorrer o nariz, entupimento de nariz, já é o momento de procurar atendimento médico. A gente já tem pergunta também relacionada, mas antes de responder as perguntas, podem continuar enviando, gente. A gente tem um vídeo para passar para vocês. Vamos ver. O vídeo. Cadê a nota, meu povo de Deus?
Bom, doutor, vamos lá. Aqui tá, a mãe está perguntando já, até você já apontou a respeito disso, de se uma simples gripe pode sim se transformar em a doença mais grave, que no caso é a bronquiolite. Pode sim. Tanto até a quando gripe, a gente tem que ter atenção, doutor? Tanto a gripe como o resfriado, tá? Então, qual é a preocupação? Então, primeiro, aos primeiros sinais e sintomas, buscar logo o atendimento médico. E quando que a gente tem que se preocupar realmente? Quando? Quando interferir na respiração. Então, quando a criança começar a ter dificuldade para respirar, ela vai fazer esforço para respirar, ela vai ficar agitada, como você colocou, é uma doença mais dos 2 primeiros anos, mas ela é mais grave quanto mais jovem for a criança. Então, onde que o risco é maior de internação, de necessidade de ir para a UTI e até risco à vida? Nos 6 primeiros meses. Doutor, olha, o que a gente fica naquela dúvida, porque muitos médicos dizem, não leve, só leve quando já tiver, assim, com 2 ou 3 dias. E aí a gente fica sempre naquela, diz, meu Deus, eu levo ou não levo? Vai ter lá outras crianças? Eu sempre levo. Um fator importante para que as crianças, porque as pessoas de um modo geral, mas especialmente as crianças, venham adquirir infecções respiratórias, são aglomerações, tá? Então a gente evita uma criança que esteja com qualquer um desses sintomas que a gente colocou aqui, uma febre, seja alta ou baixa, com tosse, com resfriado, escorrendo nariz, com olhinho vermelho, essa criança não deve ir para o convívio com as demais. Nem ir para a escola, nem visitar os familiares, coleguinhas, ir para a festa, nada disso. Por quê? Porque é pela proximidade que vai haver o quê? O espirro, a tosse e os objetos, né? Tudo que ela tocar, a criança ela não tem aquela cultura que o adulto tem de, por exemplo, colocar aqui o antebraço na hora de espirrar, de usar uma máscara, de usar um lencinho. Então a criança, pela sua naturalidade, ela tende a espalhar muito mais rapidamente essas infecções respiratórias. Tá aí, agora o vídeo tá ok? Se tiver, bora lá compartilhar com o pessoal de casa pra gente... para você que está ligando a TV agora, a gente está com o médico doutor infectologista Luciano Mourão e estamos falando sobre bronquiolite e doenças virais aí de uma forma geral. E você pode participar através do nosso Instagram, @pgmbomdemais e @stefania.fernandes. Solta aí. Como identifiquei bronquiolite na minha bebê? Notei a respiração cansada após mamada. Vejam a respiração funda no pescoço e abaixo da costela. Também houve chiados no peito. Não tinha sintomas gripais, mas mesmo assim levei ao médico por precaução. Chegando lá, Bela teve o diagnóstico de bronquiolite e começou o tratamento. Ouçam a intuição de vocês mamães e não esperem para ir ao médico. Você pode evitar o tratamento tardio e a evolução da bronquiolite. Bom, aí são os sintomas que o doutor já apontou, não é isso? Exatamente. Então você observa claramente a dificuldade que a criança tem em respirar. Ela vai fazer um esforço muito grande. E por que, doutor, que tem esse esforço? Porque as nossas vias respiratórias, elas têm uma dilatação que permite a passagem do ar. É como se fosse um cano, tá? Por onde o ar passa. No momento que a criança tem a infecção, esse cano diminui de calibre. Então ele fica fino, estreito. Por quê? Porque está inflamado e porque produz muco. Então, nesse momento, a passagem do ar está com dificuldade. E aí a criança precisa forçar a musculatura. Você vê que na imagem tem aqui a fúrcula, que fica entrando e descendo. Você percebe também aqui nas costelas, ali dava para ver também, tá certo? E a batidinha de asa de nariz. O narizinho fica batendo, ó. Porque força muito. Ela tenta jogar o ar para dentro e tem lá o bloqueio lá no pulmão. O intuito qual é? Jogar o ar, o oxigênio para o sangue. Então, há um empecilho. Então, não adianta antibiótico, tá certo? A criança, ela vai tomar o que nós chamamos de sintomáticos, que são os medicamentos para os sintomas que ela vai apresentar, como, por exemplo, a febre, como a tosse, como o cansaço. A lavagem de nariz, ela é muito importante. Olha só. Muito, porque normalmente essa obstrução nasal, ela antecede a bronquiolite. Então, se você faz essa lavagem, isso evita a evolução para infecções de vias aéreas inferiores. De quanto em quanto tempo, doutor, é indicado fazer essa lavagem nasal? Isso depende muito do quadro sintomático. Depende de como está essa criança.
ela pode ser feita, por exemplo, a cada 2 horas, ela pode ser feita 6 vezes ao dia, e ela pode ser, se necessário, fazer a cada hora. Vai depender muito de como esteja o quadro dessa criança. Pronto. Aqui tem telespectadores perguntando sobre o tratamento. Quanto tempo dura o tratamento? Na realidade, como nós colocamos, não existe um tratamento específico para a bronquiolite. Ela, em geral, é uma doença que evolui bem. Na grande maioria dos casos, essas crianças não têm sintomas de gravidade, né? Então, quando que os sintomas de gravidade aparecem? Então, quanto mais jovem for essa criança, em geral, a gravidade maior nos 6 primeiros meses. Crianças que já nasceram, por exemplo, com problemas, principalmente problemas pulmonares e cardíacos. Então, quem tem problema pulmonar, a criança que tem alguma doença pulmonar, a criança que é asmática, que tem histórico familiar de asma, que nasceu com alguma alteração cardíaca, alguma doença cardíaca, né? As crianças prematuras extremas ali, com menos de 29 semanas de gestação, Sim. já teve que nascer, essas têm uma probabilidade muito maior de agravar, de ter que ser internada aí para UTI e ter risco aí de óbito. Então, Nossa, é por isso que é importante a opinião médica. É o profissional médico que vai saber orientar corretamente e evitar a necessidade de internação. Criança que está gripada e não apresenta sintomas evidenciados aí, né? Estando na piscina, há perigo de contaminação nas outras crianças? Sim. Se a criança estiver gripada, mesmo que não esteja com muitos sintomas, ela estando próxima de outras crianças, existe a possibilidade sim de haver a transmissão. Lembrando que, em geral, o que antecede a bronquiolite é exatamente o quê? A infecção de vias aéreas superiores, o resfriado e a gripe. Então, qualquer criança que tenha sinais e sintomas de resfriado e gripe não deve estar em convívio de outras crianças. Não, nem creche, nem escola e nem estar visitando outras pessoas. Pronto, vamos lá para as cartelas de perguntas, meninos. Por favor, coloca aí. Vocês não conseguiram colocar a nota coberta, mas vamos para as cartelas de perguntas. Se uma criança tiver bronquiolite uma vez, ela nunca terá novamente? Totalmente mito, né, doutor? É mito. Pode ter sim. Por que que pode? Porque nós colocamos aqui que existem vários agentes virais que podem causar bronquiolite. Adenovírus, influenza, parainfluenza, rinovírus. Então, são muitos. Mas o mais comum é o vírus sincicial respiratório, principalmente nas crianças. Aqui está perguntando se pode ter 2 infecções ao mesmo tempo, doutor. Pode sim. A criança pode ter 2, 3 infecções ao mesmo tempo. Ela pode ter, por exemplo, um resfriado, ao mesmo tempo uma gripe e haver a evolução para bronquiolite, para bronquite e até, infelizmente, para uma infecção mais grave que é a pneumonia. Meu Deus do céu, olha, isso assusta demais a gente. Daí a importância das famílias estarem atentas aos sinais e sintomas, porque essa evolução, ela leva alguns dias. Então, se a família perceber que a criança está piorando, que a febre está ficando mais alta, que a falta de ar está aumentando, que tem aquele chiado, que é o que nós chamamos de sibilância, é hora de levar para o atendimento médico. Vamos lá para a próxima pergunta, antes da gente finalizar aqui, responder mais perguntas aqui para os nossos... Crianças com bronquiolite devem ser mantidas em total repouso? Olha só, até já foi respondida, né? É importante que, no caso de uma infecção, independente de ser a bronquiolite, que a criança ela esteja na sua residência, aos cuidados dos responsáveis, tá certo? Que ela tenha uma boa hidratação, se hidratar bem, se alimentar bem, evitar aqueles alimentos que nós chamamos de besteiras. Né? E aquilo que não alimenta, que não serve para fortalecer o sistema imunológico, né? E se for menor que 6 meses ou menor que 2 anos, que a mãe possa manter a amamentação. A amamentação é extremamente importante para proteger o bebê contra as infecções respiratórias. E uma coisa que a gente tem que ter cuidado, que muitas vezes não é comentada, as crianças que são fumantes passivas. Então, se alguém na família for o fumante, é não fazê-lo próximo às crianças. Por quê? Porque inalar aquela fumaça também é fator de risco para ter infecções respiratórias e para agravar. Pode ter alguma sequela, doutor? Pode. Essa criança, se ela tiver
uma infecção como bronquite, bronquiolite, pneumonia, ela pode ter complicações e ela pode ter sequelas que podem durar poucas semanas, poucos meses ou se manter por muitos anos. Então, acompanhamento médico nesses casos é fundamental. Tá aí. Gente, última pergunta para a gente finalizar aqui a nossa participação junto com o médico infectologista Dr. Luciano Mourão. Todos os casos de bronquiolite evoluem para a pneumonia, doutor? É mito ou verdade? É mito. Nem todos os casos evoluem, tá? Por quê? Porque a pneumonia, ela pode ser causada por vírus, fungo e bactéria, tá? As pneumonias mais rápidas, mais agudas e graves são as bacterianas. E nós estamos falando de uma bronquiolite, que é uma doença viral. Então, o que acontece é que às vezes a criança fica tão fraca, tão debilitada, que abre a oportunidade para que uma bactéria que esteja, por exemplo, no corpo da criança, se aproveite dessa fragilidade imunológica e venha causar a pneumonia. Então, é muito importante que a família tenha um acompanhamento próximo de todas as crianças que têm sintomas respiratórios, para que a gente evite que esses sintomas evoluam para as formas graves. Então, esse acompanhamento é fundamental. E o aleitamento é uma dessas precauções importantes que vão prevenir a gravidade. A Joyce está perguntando que sequelas a criança pode ter. Então, ela pode ter da bronquiolite evoluir para outras formas de pneumonia, né, de infecções respiratórias. Ela pode ter uma bronquite e isso pode causar, por exemplo, necessidade de internação. Isso pode causar uma síndrome respiratória aguda grave, tá? E ela vai precisar, por exemplo, ir para uma UTI e isso pode colocar a vida dela em risco. Então, tudo aquilo que possa trazer problemas num curto, médio ou longo prazo são sequelas e devem ser evitadas. Essa semana a gente falou sobre rinossinusites, né? Adultos e crianças que também têm essa condição, são mais fragilizadas, são mais propensas a ter agravamento, doutor? Com certeza. Então, lembrar que extremos de idade, tá bom? Idosos e crianças são grupos mais suscetíveis, né, a ter complicações da bronquiolite. Pessoas com doenças crônicas, tá bom? Pessoas imunodeprimidas, né? Quem passou por transplante, quem faz uso de corticoide por longo período, que tem doenças autoimunes, pessoas oncológicas, né, que têm câncer. Então, essas pessoas que têm imunidade mais fragilizada são pessoas que podem ter mais complicações e ter uma evolução mais rápida e agressiva da bronquiolite e de outras infecções. Tá aí, gente. Hoje a gente recebe o doutor Luciano Mourão, médico infectologista. E a gente, doutor, para finalizar, queria que você trouxesse um alerta mesmo para a população. A gente está vivendo num momento muito cíclico aí do nosso tempo, né? Chove, sol, aquele mormaço, né? Então, isso aparece muitas coisas em crianças, adultos, idosos, né? O que a gente tem que prestar atenção? E é exatamente nesse período de mudanças climáticas, né, de chove, de frio, que aumenta aí a probabilidade dessas infecções respiratórias. E aí lembrar também da Covid. Eita. Estamos tendo aqui no Ceará, né, principalmente em Fortaleza, um crescimento muito preocupante, coisa que já está acontecendo no eixo sul e sudeste, né? Agora nesse período de férias, de Natal, de Réveillon principalmente, muitos teresinenses, piauienses vão para Fortaleza e o risco desta outra infecção respiratória que nós, infelizmente, tivemos que conviver aí no período da pandemia e que tanto estrago causou. Então, temos que ter os cuidados, né? Redobrar aquelas precauções de lavar as mãos sempre, usar a máscara. Se tiver sintomas, não sair de casa, não ir para as aglomerações. Então, todas aquelas medidas protetivas que nós aprendemos, né? Entre aspas, com a pandemia, porque muitas pessoas deixaram de executá-las, né? Pessoas que têm sintomas respiratórios que estão indo para o shopping, porque a gente vê lá a pessoa sem máscara tossindo, espirrando, escorrendo nariz, né? Algumas delas vão com febre para os ambientes de aglomerações. Então, isso é um risco que pode, infelizmente, trazer mais uma vez um aumento no número de casos aí. Temos uma nova subvariante aí da Ômicron, que é a Cheque, então é momento de... Que subvariante é essa, doutor? É uma subvariante nova, que surgiu recentemente agora no segundo semestre, agora próximo do final do ano, que é a Cheque. XEC,
que é uma subvariante da Ômicron, que é essa que está aumentando aí o número de casos lá em Fortaleza. Não temos ainda informações de que sejam casos de maior gravidade, mas que é uma variante que se espalha muito rapidamente. Os sintomas são os mesmos? Basicamente os mesmos. Para saber, para fazer testagem... Aí onde está o problema, né? Infelizmente, de uns tempos para cá, essa testagem ela esteve muito tímida, né? Eu acho que é importante que os meios do setor público, municipal, estadual e federal, principalmente o federal, intensifique aí a testagem. Por quê? Porque só através dela a gente vai poder identificar. É aquela história do senso comum. O que não se procura, não se encontra. Tá aí, gente, vamos ter atenção, festividades chegando, muitas comemorações com fraternizações, muitas viagens, mas elas estão por aí, estão no ar. A gente não está vendo não, mas elas existem, né? Doutor, quero lhe agradecer imensamente mais uma vez sua participação aqui junto com a gente, trazendo esse alerta tão intensivo à nossa população, que é super importante, não só para as crianças, mas para os idosos, para os adultos de uma forma geral, para os adolescentes que também, de certa forma, são assim, um pouco mais descuidados, né? E assim, realmente é uma informação que deve ser compartilhada com todo mundo e esse é o nosso papel, por isso que hoje a gente está aqui recebendo o doutor Luciano Mourão e seja sempre muito bem-vindo, doutor. Eu que agradeço, né? Parabenizar o programa por estar levantando esse alerta, né? Uma doença grave, perigosa, pode trazer risco à vida das crianças, que preocupa muito os familiares, né? E nós, profissionais médicos, também temos esse papel de docente, tá? De estar orientando, de estar tirando dúvidas da população e estou sempre aqui disposto a atender o convite e dar também minha contribuição. Muito obrigada, doutor.